salvação com Jesus. Amém, ó Deus, aleluia. Fique à vontade. Amém, querido. Fique à vontade. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meu Deus, que motivo de alegria, viu? Quando eu vi o tema, o nome da mocidade Valentes de Davi, eu disse, Senhor, eu estarei em casa neste culto que eu estou indo, viu? Porque particularmente eu amo este personagem e toda a história que Davi ele viveu em toda a sua trajetória. Davi é um nome assim que marcou a minha vida, particularmente o meu primeiro filho, quem me conhece sabe que eu vou colocar o nome de Davi, pela unção de guerreiro que ele tinha no nome. E hoje o Senhor, Ele vai usar este nome para falar ao teu coração, porque Jesus Cristo, Ele foi chamado de Filho de Davi, que é nome mais poderoso do que Jesus. Jesus, Ele é muito maior do que Davi, e mesmo assim Ele foi chamado de Filho de Davi, motivo qual o Senhor quis usar a vida de Davi para honrar o nome de Jesus, e Jesus para honrar ao nome de Davi. Ele não se esquece daquele que foi fiel a Ele, amém, igreja? Ainda que passem 10, 20, 30, 60, ainda que passem 100, milhares de anos, o Senhor, Ele nunca se esquece daquele que foi fiel a Ele, amém? É assim que Ele fez com Davi. Ele usou o nome de Davi no decorrer da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Então é sobre ele que eu quero falar com você hoje aqui nesta noite, amém? Valentes de Davi. Que nome poderoso para essa mocidade. Deus abençoe a todos que pertencem a esse aprisco. Eu quero aqui expressar minha gratidão ao nosso pastor amado João Carlos, pastora Miriam, a todo o corpo eclesiástico, a nossa irmã Jaira, que me convidou para estar aqui esta noite, a todos os jovens, deixo minha saudação. Eu deixo meu muito obrigado pela minha igreja que está me acompanhando, igreja parceira, igreja campeã, que tem estado ao meu lado, tem orado comigo, tem pelejado comigo. Eu deixo aqui a minha gratidão à minha família que está aqui, minha mãe, minha avó, minhas tias, sejam todas muito bem-vindas aqui para cultuarmos ao Senhor, porque de fato existe só uma igreja. Essa igreja é a igreja de Jesus Cristo, porque no céu não vai ter divisão, vai ser a igreja A, B, C, D, A, Z. Não, vai ser só uma. Então hoje nós estamos aqui como uma só igreja, e eu sei que o Senhor vai usar a minha vida desse humilde e pequeno servo para falar ao teu coração nesta noite, amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Vai adorando o nome do Senhor, meu querido. Não perca a oportunidade, Ele está aqui nesta noite. Eu já pude senti-lo antes mesmo de chegar nesse aprisco. Lá da minha casa eu já sentia que algo diferente iria acontecer esta noite aqui. 1 Samuel, capítulo de número 16, versos de número 14. Conforme os irmãos encontrarem, glorifiquem o nome santo do Senhor. Ramakandaraba xerecantalamanai. Candaramacasaramanai. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 16, versos de número 14, o Senhor diz assim: E o próprio Espírito de Jeová se retirou de Saul e aterrorizou um espírito mau da parte de Jeová. E os servos de Saul começaram a dizer-lhe: Eis que agora te estás aterrorizado, o mau espírito da parte de Deus. Por favor, ordene ao nosso Senhor, os teus servos, diante de ti que procurem um homem perito em tocar harpa. E tem de dar-se que, vindo sobre ti o espírito mau da parte de Deus, ele terá de tocar a sua mão e certamente te irá bem. De modo que Saul disse aos seus servos: Providenciai-me, por favor, homem que te toque bem, e tendes de trazê-lo. E um dos ajudantes passou a responder e a dizer: Eis que vi um homem, um filho de Jessé, o belemita, é perito em tocar. Ele é homem poderoso, valente e homem de guerra, e conservador e conversador inteligente. E o homem bom, e ele tem um porte bom da parte de Deus, e Jeová está com ele. Saul enviou então os mensageiros a Jessé e disse: Envia-me deveras Davi teu filho, que está com o rebanho. Verso de número 20. Portanto Jessé tomou um jumento, pão e um odre de vinho, bem como um cabritinho, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Agora eu vou ler o versos 23. E sucedia que, vindo o Espírito de Deus sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. E havia alívio para Saul, e lhe ia bem, e o espírito mau retirava-se dele. Amém, igreja? Podeis assentar nesse momento glorificando ao nome santo do Senhor.
Para quem não entendeu dessa tradução aqui, eu estou usando a tradução hebraica. Ela é uma das mais próximas do original, que fala mais ou menos a autenticidade daquilo o que Jesus realmente falou. Porque nós sabemos que ao decorrer da história, o que realmente foi dito e o que realmente foi vivido foi muito distorcido por causa das traduções bíblicas. Hoje nós sabemos que existem várias traduções. Existe a tradução Ferreira de Almeida, NVI, a tradução hebraica, tradução grega. Então, ao decorrer de toda a história, a tradução ela foi muito fragmentada. E muitas Bíblias hoje não dizem totalmente aquilo que Jesus disse, porque do hebraico, que foi a língua original aramaico, ela foi traduzida depois para o latim, do latim para o grego e do grego para o português. Então houveram muitas distorções. Então hoje aqui eu vos falo do hebraico. E o que o hebraico está falando aqui, você pode até não ter entendido, mas aqui está falando a respeito da história de Davi, um momento que nós pouco frisamos, nós pouco meditamos. Porque nós todos conhecemos a longa história de Davi. Sabemos tudo sobre ele, sabemos que ele derrotou o gigante, sabemos que ele era um guerreiro corajoso, foi ungido ao segundo rei de Israel. Mas uma coisa que nós pouco frisamos é na espiritualidade da vida de Davi. Davi ele não era somente um guerreiro natural. Aqui onde eu acabei de ler, mostra o tanto que Davi era um guerreiro espiritual. Como assim um guerreiro espiritual? Para falar disso eu tenho que voltar lá na vida de Saul. Quem aqui sabe quem foi Saul? Levanta a sua mão para me saber. O primeiro rei de Israel. Todos nós sabemos que Israel era o povo escolhido de Deus. O povo que Deus olhou dentre todos os povos da terra e disse assim: esse aqui vai ser o meu povo. Esse aqui eu vou habitar entre eles, vou fazer maravilhas na vida deles e vou fazê-los vencer todas as guerras. Então esse povo de Israel, eles foram há muitos e muitos anos governados por juízes. Todos nós sabemos que o juiz, ele é o poder supremo do Fórum de Ouro Fino, do Fórum de qualquer cidade. Nós podemos recorrer a advogados, a promotor, podemos recorrer a testemunhas, ao júri, mas o supremo lá do Fórum é o juiz. Pode ser qualquer decisão que for, mas sem o juiz dar o veredito, absolutamente nada acontece. Então em Israel, o que estava acontecendo? Eles colocaram juízes no comando, juízes que teriam a última palavra para julgar entre Israel. Porque Israel, como qualquer povo, não era porque era escolhido de Deus que não tinha controvérsia. Não era porque Deus estava lá que não teria divergências entre eles. E a primeira palavra que eu quero deixar para você: igreja que é igreja tem sim controvérsias, tem sim divergências, tem sim desentendimentos, tem sim coisas que nos deixam tristes. A igreja não é perfeita, assim como o povo de Israel não era perfeito, ainda que tinha um contato face a face com o mestre, com o rei. Então hoje em dia nós vemos um monte de ladainha por aí, pessoas falando mal de igrejas: eu me frustrei ali, eu vi isso ali, fulano fez isso, olha a vida que fulano levava. E não percebe que nós somos humanos, imperfeitos, errantes, estamos sujeitos à queda sim, porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então o que aconteceu? O povo de Israel era governado por juízes, e o principal e último dos juízes foi o profeta Samuel. Esse homem tão ungido de Deus, que já é um milagre a existência do profeta Samuel, porque a mãe dele era Ana e ela era estéril. Então Deus já fez milagres na vida de Samuel desde antes do seu nascimento, tornando a mãe dele fértil. Então Samuel veio ao mundo e Deus o levantou como 3 cargos principais em Israel. Ele era juiz, sacerdote e profeta. E através deste homem, Samuel, o povo de Israel estava contentado. Eles estavam felizes, porque Samuel era um homem de Deus. Samuel era um homem de respeito. Sabe aquele homem que quando aponta lá longe, você já sabe que coisas poderosas vão acontecer? Você sabe que o homem tem Deus mesmo, e que ele não fala só para encher linguiça, ele não fala só para passar tempo, mas sabe que a presença de Deus está sobre ele? Esse homem aí era Samuel. Só que diz a Bíblia que ao decorrer da vida de Samuel, como qualquer mortal, ele envelheceu. Ele foi se tornando mais velho, e o povo de Israel, que era um povo que muitas das vezes eles eram uma bênção, mas muitas das vezes eles eram carnais, eles viam muitas coisas de olhos carnais. Eles falaram assim para Samuel: nós queremos um rei, nós não queremos mais juízes.
Nós não queremos mais você somente no comando. Porque esse rei que está regendo, ele está muito longe, ele está lá no céu. O povo de Israel achou que não era o suficiente Jeová liderar o povo de Israel. Olha só para você ver que ingratidão. E a ingratidão é algo que muitas das vezes nós vivenciamos. Às vezes as pessoas fizeram tanto, mas tanto por nossas vidas. Elas deram tudo, deram sangue por nós, fizeram isso, aquilo, atenderam na hora da nossa necessidade. E muitas das vezes quando a pessoa erra isso aqui, nós já somos ingratos e não agradecemos, viramos as costas e abandonamos. E é isso que o povo fez com Samuel. E o que Samuel fez? Ele não ficou implorando não, falando assim, não, por favor, não tira o meu cargo não. Ele foi diante de Deus. Homem de Deus que é homem de Deus, ele não vai chorar para homem. Ele vai diante de Deus e a decisão dele é perante Deus. Porque Deus, ele tem toda a solução, todo o escape. O homem não pode te dar a solução que você quer. O nosso Deus, ele pode sim usar o homem, mas a solução não vem do homem. A solução vem de Deus. E Samuel, ele foi perante Deus e disse assim, Pai, Tu ouvistes tudo que esse povo tem falado. Eles querem um rei sobre eles. Eles estão dizendo que não está bom. Não está bom o reinado do Senhor, que não está bom o meu juízo. Então eles querem um rei. E Jeová o que disse? Jeová, como é um Deus compassivo, que releva, que perdoa, que fala assim, olha, eu vou ficar esperando, olhando para ver até onde que vai. Não vou falar não para ele, não vou impedir ele de ir. Já falei que não era, mas vai. Então vou deixar para ele aprender sozinho. Eu vou estar com ele, mas por essa tribulação ele terá que passar. Jeová disse assim, eles querem um rei, dê um rei a eles. Vá até tal lugar, vá até tal povoado, que eu irei te mostrar o rei que eu irei ungir como o rei de Israel. E o que Samuel fez? Samuel seguiu exatamente o que Deus havia dito. E eis que ele deu de frente com Saul. Quem era Saul? Saul, segundo a Bíblia, ele era o filho de Quis. Na época em que ele foi ungido como rei, ele tinha 30 anos. Ele era jovem, ele era robusto, ele era um homem de posição, ele era um homem belo. A Bíblia diz que não havia igual em Israel. Sabe por quê? Porque os homens daquela estatura, o povo de Israel, normalmente eles não são muito baixinhos. Mas mesmo assim, os mais altos de Israel chegavam no ombro de Saul, porque Saul era mais alto. Pensa no meio de uma multidão, o homem que se destaca por sua altura, por sua fisionomia e por sua postura de guerreiro. Esse era Saul. E uma coisa que eu descobri sobre Saul também é que ele era um homem humilde. Porque quando Samuel disse para Saul assim, olha, todas as riquezas de Israel, elas serão tua e da tua família. Saul, ele poderia ter falado assim, glória a Deus, amém, estou aqui. Mas não, ele falou assim, como assim eu vou ser dono de todas as riquezas de Israel? A minha tribo é a menor de todas as tribos. O meu clã é o menos importante da minha tribo. Como assim eu vou ser o rei de Israel? Mas quando Deus ele dá uma palavra, não importa a circunstância, não importa se teu coração não está preparado, Deus prepara. Se Ele te deu um chamado, Ele te prepara. Saiba disso. Aí eu não estou preparado, aí não sei o que. Aí a pessoa murmurando, Deus está chamando, Deus está falando. Aí a pessoa, eu não estou pronto, não estou pronto. Não está pronto por quê? Por quê? Oportunidade ele não deu? Ele não está aqui, ele não está falando com a igreja dele. Não tem louvor, não tem pastor, não tem igreja, não tem profeta, não tem Bíblia, não tem oração, não tem jejum. Não está preparado por quê? O Senhor quer, o Senhor prepara, só basta você querer. Então se você tem um chamado da parte de Deus, prepara-te, assim como foi orado aqui, põe-te em pé e falarei contigo. Essa é a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Ele colocou Samuel de pé. Samuel colocou Saul de pé pelo poder de Jeová. E não demorou muito, Saul foi levantado como rei de Israel. Diz a Bíblia que o óleo desceu sobre a cabeça de Saul, e no mesmo instante o Espírito de Deus se apossou de Saul, e apossando-se de Saul, mudou o coração dele. A Bíblia diz que no começo o coração de Saul não era bom não, mas quando o Espírito de Deus entra na vida da pessoa, a gente vê mudança. Não é só um mover externo. De que adianta o mover externo se não tem um mover interno?
O Senhor, Ele age, Ele molda por fora, Ele troca a tua vestidura, Ele troca o teu jeito de se comportar, de falar, de andar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de conversar, Ele muda o seu vocabulário, Ele muda a sua fé, o teu coração. Mas o Senhor, Ele quer mudar o teu coração mais do que Ele quer mudar o teu exterior. Porque quando Samuel foi ungir Davi como rei, Samuel achou que o primeiro da lista dos filhos de Jessé, este seria o rei escolhido. Porque era robusto, porque tinha uma aparência de guerreiro, uma aparência bela, alto, forte. Assim, certamente é este, Abinadab. Mas Deus falou assim: não atentes para a aparência, porque eu vejo o coração. Então foi assim que aconteceu. Saul foi escolhido, mesmo tendo uma aparência bela, mesmo tendo aquela postura de guerreiro, que de longe ele era reconhecido. E ele teve muitas vitórias militares. O Senhor esteve com ele em algumas guerras, e todas essas guerras ele venceu. Só que o que derrubou Saul? O que acabou com o reinado de Saul? Uma desobediência. Se você conhece a história de Saul, você sabe o que aconteceu. Uma guerra foi travada. E Deus falou assim para Saul: vai até eles, extermina todos os animais, dá fim em todos os bens, não leva nada com você, porque não é meu, não é puro, eu não quero no meu povo essas coisas que você vai conquistar nessa batalha. Mata todo mundo. Deus falou porque Deus tinha motivos para mandar. Porque naquela época, Deus não era tão bonzinho que nem você está vendo aqui hoje não, que Deus vai poupando, e aí a gente peca, e a gente se arrepende, Deus perdoa, e a gente peca de novo, Deus perdoa, Deus dá mais uma chance, 7 vezes cairá o justo, mas será levantado. Aquele tempo não tinha graça. Aquele tempo não tinha vindo Jesus ainda na terra. E o que ele falou? É um povo pecaminoso, é um povo que adora Balaíns, é um povo que adora Astarote, Baal, é um povo que adora Moloque, é um povo que adora esse bando de deuses com D minúsculo, deuses falsos. Mata tudo. Ele falou. E o que Saul fez? Saul foi para a guerra. Saul devastou todo aquele exército e venceram. Só que o povo disse para Saul assim: nossa, mas esse gado vacum, ele tá com tanta boa aparência, vamos levar para nossa terra, para sacrificar o nosso Deus. E Saul, a Bíblia diz que temeu ao povo. Ele podia ter falado: não, o meu Deus disse isso, essa é minha responsabilidade e eu não vou levar. Mas não, ele cedeu. Ele levou o gado, ele levou várias coisas. E quando chegou no ouvido de Samuel, sabe quem que contou para Samuel? Não foi algum mensageiro, foi o próprio Deus. Enquanto Saul estava lá na terra inimiga, tomando os bens, os pertences para sacrificar a Deus que tinha proibido, o que Deus fez? Deus foi lá e falou para Samuel assim: ó, ele fez isso. A partir de hoje, ele não é mais rei na minha terra. A partir de hoje acabou Saul no reinado de Israel. Porque eu tinha falado, Deus ele não faz mistério de quando ele quer falar. Quando ele fala que não pode alguma coisa, ele fala e acabou. Ele fala, você entende. E se você fizer, você sabe que você está fadado à queda. Assim como Saul. Só que Saul ele não conhecia ainda esse lado do nosso Deus. Ele achava que Deus era aquele Deus que sempre estaria com ele nas guerras, nas vitórias militares, faria o nome dele exaltado, nunca deixaria ele perder uma batalha. E que relevaria. Quem sabe, né? Às vezes Deus permitiria, porque eu vou sacrificar para Ele. Eu vou estar fazendo uma oferta para Ele. Ele achou isso. E Samuel disse assim, quando ele se encontrou com Saul: o que fizeste? Aí Saul, né, provavelmente com o rabinho entre as pernas, tremendo, porque viu a autoridade que o profeta falava. Outra coisa, o profeta falou, abaixa a cabeça. Quando o profeta falou, quando o pastor exortou, quando o pastor aconselhou, falou: não é assim, não é daquele jeito, para de fazer isso, para de fazer aquilo, não haja assim, não fala isso, abaixa a cabeça, porque é Deus falando, amém? O que aconteceu quando Deus falou e não cumpriu? Perdeu o reinado, perdeu totalmente o poder que tinha sobre Israel. E mediante a tudo isso, Samuel falou assim para Saul: o teu reinado acaba hoje. Por que desobedeceste o nosso Deus que te proibiu de fazer isso? Ele disse: mas como assim? Eu ia sacrificar para ele mesmo. O povo falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Vou repetir: é melhor obedecer do que sacrificar.
Obediência é o que o Senhor pede para a igreja dele. Não adianta nada ter oferta, não adianta nada ter dízimo, não adianta nada ter obra e não obedecer ao nome do Senhor. Ele quer obediência. A rebeldia é uma coisa que ele abomina. Crente rebelde é uma pessoa totalmente só. Crente rebelde, Deus vai tirando a presença dele aos poucos. Sabe por quê? Porque esse homem natural não quer ficar perto de pessoa rebelde, quanto mais Deus que é santo. Quanto mais Deus que não tem pecado, não tem erro, não tem falha. Nunca alguém pode falar assim, Deus errou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para se arrepender. Então quando ele fala sim, é sim, quando ele fala não, é não. E tudo que passar do sim, sim, não, não, jaz do maligno. Acabou o reinado de Saul. E o que Deus falou? Deus nunca escolhe ninguém que seja insubstituível. Saiba de uma coisa, o teu ministério, ele é teu. Deus, ele deu para você. Só que se você desistir algum dia, Deus vai colocar outro no teu lugar. Deus vai fazer de tudo para você não desistir, para você não entregar aquilo que Ele te deu, para você não falar, não quero mais, sei que. Deus vai falar, não filho, eu sou contigo, põe-te em pé, não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo. Mas mesmo assim, se você teimar, não era pra mim, então eu não quero. Deus levanta outro no teu lugar. Foi assim com Saul, foi assim com Judas Iscariotes, colocou Matias no lugar dele. Não há insubstituível perante Deus. O único insubstituível é Deus. Ele ninguém substitui. Glórias ao nome do Senhor. Ele falou assim, vai até a casa de Jessé, Samuel, porque lá eu vou preparar o segundo rei de Israel. E há de ser que este homem não vai falhar como Saul falhou. Ele não vai me desobedecer como Saul desobedeceu. Se Saul não quis, eu levanto outro melhor do que ele. Samuel falou isso na cara de Saul. Falou assim, Deus mandou eu levantar alguém lá da casa de Jessé que é melhor do que você. Deus, o nosso Deus, Ele é sério, meu querido. Por isso que Ele exige respeito da nossa parte. Nós podemos tocar, nós podemos abraçar, nós podemos amar, nós podemos até falhar e Ele vem, Ele nos abraça, Ele nos perdoa, Ele nos consola. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus sério, um Deus de respeito, um Deus que quando Ele fala acabou as chances, acabou as chances. Quando Ele fala assim, está destituído, está destituído. Chega de falhar comigo. Chega! Porque Deus, Ele não é palhaço. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso e que não tem absolutamente nenhum defeito, esse nosso Deus. A braveza dele não é defeito. A braveza dele é atributo. Atributo com o qual Ele luta contra os teus inimigos. Imagina se o nosso Deus, Ele fosse um Deus tão perdoador, mas tão assim de fininho. Você acha que o diabo iria respeitar você como ele respeita quando você tem o nome de Deus e o nome de Jesus, ele está na tua vida com autoridade? Não, ele se apresenta como ele é. Se ele é bravo com você quando precisa, muito mais com o diabo quando o diabo levanta contra a tua vida. Tem crente achando que Deus abandonou. Tem crente achando que Deus já não quer mais usar. Mas se Deus não tivesse com você, já estaria 7 palmos debaixo da terra. Assim é comigo. Se eu não tivesse voltado para Jesus, quando eu me afastei dos caminhos dele, nem aqui eu estaria mais. Porque o que o diabo veio para fazer é matar, roubar e destruir. Ele não vai medir esforço contra a tua vida. Ele não mede esforço contra a igreja. Aquele que incomoda ele é o que ele mais quer destruir. Então essa braveza do nosso Deus é contra ele quando você precisa. Pode ter certeza que o teu Deus, ele não vai te abandonar se você for fiel a Ele. Às vezes mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel, quanto mais se você for fiel. Essa luta financeira que você está passando, que está tirando a tua paz, que está colocando teu coração em dúvida, ai, Deus não está comigo, Deus está permitindo, é para você mesmo que está ouvindo. Recanta alabashubi cantarai, amantrocoi alabashubi cantarai. Luta financeira não é para tirar crente da presença de Deus, está escutando? Luta financeira, porque é um absurdo, meu querido, para pensar. Antigamente, para o diabo tirar um crente da presença de Deus, ele tinha que colocar câncer, ele tinha que matar uma pessoa chegada, ele tinha que fazer a pessoa se decepcionar, ele tinha que adoecer a pessoa. Olha Jó,
E mesmo assim não conseguiu derrubar Jó. Hoje em dia o crente não precisa matar uma pessoa da tua família. Hoje em dia o diabo ele não precisa mais colocar uma doença, uma enfermidade gravíssima e letal em você. Simples, ele toca na área financeira. Acabou o crente. Nossa, aquele crente do fervor, aquele crente do fogo. Toca na área financeira, o crente já vira um gatinho. O leão já abaixa a juba e vira um gatinho, assustado. A área financeira não é para bater crente não. Está passando por necessidade, vai adorando o nome do Senhor, porque a palavra dele diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Adore o nome dele com as palmas, porque ele merece. Cantarava xere, cantarava sub e cantarai. A glória é tua, o poder é teu, a majestade é tua. Era cantar a vassoura e andecas. Aleluia. Está entendendo, querido? Não deixe o diabo tocar na tua área financeira e te afetar, não. Se tocou, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque a vitória também vai vir. Ou você acha que Deus ele tem prazer de te ver esmolando espiritualmente e sentimentalmente? Você acha que Deus tem prazer de ver faltar comida na tua casa? Você acha que Deus tem prazer em ver a tua conta no final do mês não ter dinheiro para pagar? Você querer fazer uma viagem e não poder por falta de dinheiro? Você querer fazer isso, aquilo, aquele outro? Muita gente desempregada. Você acha que Deus tem prazer de te ver desempregado? Lógico que não. Lógico que não. De duas uma, ou ele está testando a tua fé para ver até onde vai a tua determinação, o teu caráter de cristão, o teu amor por ele, ou outra, o diabo conseguiu entrar por infidelidade na área financeira. Nós trabalhamos com libertação e batalha espiritual na nossa igreja, não sei se você sabe. Atos de Poder é uma igreja que tem um chamado de libertação, que é o meu chamado. Deus me chamou para isso desde antes do ventre da minha mãe. Eu amo libertação, eu amo batalha espiritual. E nós já atendemos vários casos de pessoas possessas com demônios, pessoas que estavam afligidas, enfermas, pessoas doentes, pessoas que eram, estavam num dia normal, já manifestavam, já vomitavam. Nós atendemos diversos casos de libertação. E um dia atendemos um caso de um homem que chegou relatando: a minha área financeira é destruída. Mas não era para ser, porque eu ganho 3 mil por mês, 4 mil. O rapaz era dono de oficina, de mecânica, se eu não me engano. E simplesmente eu disse para ele: querido, o único demônio que a gente não pode expulsar da tua vida é o devorador. A gente não pode colocar a mão e falar assim: sai! Em nome de Jesus. Porque o devorador a gente só repreende com o dízimo e a oferta, fidelidade na casa do Senhor. É a Bíblia que diz isso, não é eu que estou falando, não é o pastor que fala. Porque muita gente chega na hora do dízimo e da oferta, nossa, aí vai encher o bolso do pastor, vai encher o bolso da pastora, vai encher não sei o quê. Meu dinheiro está indo para isso, aquele outro. Não é, querido. Primeiro, antes de abençoar você, antes de abençoar a igreja, a obra, você tem que ser abençoado. Você está se abençoando, dizimando e ofertando na casa do Senhor, repreendendo o devorador. É para a tua vida. Então, de duas uma, se você está passando por luta na área financeira, ou Deus está provando, ou você está sendo infiel, o diabo está agindo. Então, se você estava sendo infiel, apruma-te hoje. Seja fiel ao Senhor, seja fiel no pouquinho, que sobre o muito Ele vai te colocar. Seja fiel igual aquela viúva que depositou 2 moedas pequenas de cobre lá no gasofilácio e Jesus estava vendo. Não eram homens que estavam vendo, era o próprio mestre. E hoje em dia, quando você vem aqui, a igreja pode estar olhando, você pode fazer o teu papel de crente, mas Jesus, Ele vê o que os homens não veem. Ele vê quanto que você está dizimando, ofertando. Ele vê se você está sendo fiel, se você está passando a perna, entre aspas. Assim como Ananias e Safira foram fazer e acabaram mortos. Então a área financeira não é para tirar crente da presença. E a Bíblia diz que Saul, ele era um homem que não tinha problema financeiro, porque o pai dele era um homem de posses. Saul era um homem, o pai de Saul, Quis, era um homem de poder aquisitivo. Era um homem de autoridade nesta área. Então se o pai é, provavelmente o filho também vai ser. Então Saul já não passava necessidades. Quando ele se tornou rei de Israel, toda a riqueza de Israel, todo o ouro e tudo que Israel tinha de bom, passou a ser dele. Só que quando ele perdeu a sua unção, ele perdeu tudo junto com ele. E quando Davi, ele foi ungido como rei, você também deve ter ouvido aqui, como o nome é Valentes de Davi da Mocidade, eu imagino que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, já falaram a respeito da história de Davi. Mas eu quero chegar até o ponto X
da mensagem e da pregação nesta noite. O que nós acabamos de ler, que Saul, quando ele foi rejeitado por Davi, por Deus, o Espírito Santo também foi retirado de Saul. E instantaneamente, quando o Espírito de Deus foi retirado de Saul, um espírito maligno da parte de Deus, a Bíblia diz, assolou a vida de Saul, possuiu Saul. Trouxe a ele desgosto, trouxe a ele dor, trouxe a ele terror. Já não era mais o mesmo homem, já não tinha mais o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus foi retirado da tua vida, querido, só Jesus na causa. Nós não podemos deixar o Espírito Santo sair da nossa vida. Como que ele sai? Pecado, transgressão, infração bíblica, falhas, erros, coisas não confessadas, pecados não confessados, rixas não consertadas. O Espírito Santo, você acha que ele vai habitar em templo assim? De jeito nenhum. Precisa ser consertado. Se você tem algo contra alguém, principalmente dentro da igreja e também lá fora, se você tem alguma rixa, alguma contenda, uma coisa que a pessoa fez para você ou você fez para a pessoa e não foi consertado, conserta, meu querido. Isso está retendo a tua vida no mundo espiritual. Isso está bloqueando, está sendo tipo assim um vaso rachado. Recebe azeite, lógico que recebe, mas vaza tudo pelo trinco. Conserta esses pequenos furos, conserta essas pequenas rachaduras. O Senhor quer te encher e ficar cheio, transbordar, superabundar. Não é para vazar todo o azeite, não, é para ficar permanente e só multiplicar, amém? E o que aconteceu? Quando eles viram a situação do rei, eles logo tiveram uma ideia, falaram assim: vamos chamar um tocador de harpa, porque ao ele tocar a harpa, o espírito maligno vai deixar Saul. Porque naquele tempo eles acreditavam que a música, ela podia tanto atrair espíritos demoníacos, quanto ela podia repelir, expelir, expulsar os espíritos malignos. E como Deus ele é perfeito, Deus ele fez Davi como músico. Davi tocava harpa. Davi era um salmista, um cantor nato, que compôs muitos lindos e belos salmos, coisas lindas mesmo, de adoração, de devoção. Então eles falaram assim: há um na casa de Jessé que sabe tocar harpa, chamá-lo. E foi isso que eles fizeram, chamaram Davi. E aí que nós vemos o primeiro relato de batalha espiritual desta forma em toda a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento não haviam relatos de demônios possuindo as pessoas e sendo expulsos, a não ser na vida de Saul. Davi foi o primeiro guerreiro de libertação. Davi ele não era um guerreiro triunfal somente na área física contra soldados naturais. Ele se tornou um guerreiro de libertação. E qual foi a brecha na vida de Saul para entrar esse espírito maligno? Claro que foi a desobediência a qual Deus rejeitou. Mas a principal brecha, sabe qual que foi? A inveja que Saul sentia de Davi. Porque quando Saul foi rejeitado e Davi foi instituído para ser o rei, foi escolhido como homem de guerra, ao qual Deus iria honrar, Saul se mordeu de inveja. Você acha que Saul queria abandonar o reino? Você acha que ele queria dar para Davi, um homem que não tinha postura de guerreiro, um homem baixinho, ruivo, de bela aparência, um adolescente praticamente? Saul começou a sentir inveja de Davi. E a Bíblia diz que este demônio ele vinha sobre Saul. E o próprio Davi, que era a vítima desta inveja, era aquele que expulsava através dos cânticos. Davi não colocava a mão e fazia uma longa oração na cabeça da pessoa, não. Ele simplesmente louvava ao nome do Senhor. Você sabe o poder que tem a hora que você louva a Deus? Você sabe a autoridade que tem o teu cântico? Você que louva, o ministério de jovens que louva, que tem um coral, que maravilhoso. Quando vocês louvam, isso faz com que as trevas estremeçam. Quando a pessoa tem Deus, quando a pessoa é serva de Deus mesmo, é fiel, pode ter certeza que quando ela canta, os males ela espanta. Assim como diz esse ditado popular. E era isso que acontecia na vida de Davi. Davi cantava, Davi tocava a harpa e o demônio abandonava Saul. E o que eu quero deter neste momento? O sentimento que Saul estava sentindo foi a principal brecha para que o demônio entrasse. Você acha que todo sentimento que você sente é teu? É natural? Eu quero dizer para você,
o principal foco desta pregação de hoje eu quero trazer para o teu coração. Existem sentimentos que são demoníacos, que não são seus. E eu anotei alguns aqui. O principal fator que levou Saul a ser uma pessoa de rei para possesso foi a inveja. A inveja, que ao contrário do que nós pensamos, não é só um sentimento, é um demônio. Quando você sente a inveja, é ela se aproximando de você. Acredita-se que esse demônio que tomava Saul era o demônio da inveja, porque era o que ele sentia por Davi. Sabe como que ele mais começou a sentir inveja? Quando eles voltavam da batalha e as mulheres de Israel tocavam tamborim e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí ele se mordia, ele se corroía de inveja, falando assim: estão falando então que eu matei só 1000 e ele matou 10.000, o que falta agora para ele virar rei de Israel? Então a inveja corroeu o coração dele. Querido, inveja é algo que destrói a vida do ser humano. E eu não falo só cristão não, eu falo qualquer pessoa. A inveja, o mal, é como se fosse um câncer que corrói de dentro para fora. Sabe quando, vamos fazer uma análise aqui, porque muitas das vezes a gente pensa numa hora de uma pregação como essa em outra pessoa. Ai, fulano é invejoso, ai, fulano tem isso, fulano devia estar aqui. Mas foi você que Deus trouxe. Então como que a gente observa se você, se eu, nós temos isso no nosso coração, chamado inveja, esse espírito das trevas que tem assolado tanto o povo de Deus? Primeiro fator, quando a vitória do outro dói em você. Quando você vê o outro no nível de destaque, você se dói, isso machuca, isso fala: como assim? Por que não ser eu? Aquele aperto, eu já senti isso, Deus me libertou disso, aquele aperto. Então você tem uma ideia se você é vítima disso ou não. Eu quero dizer uma coisa para você: a inveja não é tua, entendeu? A pessoa invejosa, a inveja não é da pessoa, a inveja é desse espírito demoníaco que vai sair em nome de Jesus. Repreenda do teu coração. Se porventura o diabo setar você com a seta da inveja, queima, declara fogo, declara que saia. Não aceita isso na tua vida, isso é brecha. O demônio pode estar fora jogando inveja, mas se você deixar consumar, ele entra dentro de você, ele faz o que ele quiser. Repreenda a inveja hoje. Quando você vê o irmão se destacando, se ele, por exemplo, chegaram junto na igreja e ele desenvolveu muito mais o ministério dele do que você, isso dói em você, isso é inveja. Repreenda. Se você vê a sua irmã num relacionamento e você não, fala assim: nossa, ela vai e eu. Ou se você vê um emprego muito bom na mão do teu irmão e você fala assim: nossa, por que não é eu? Busco tanto a Deus, jejuo, oro, vou na igreja, faço de tudo lá, por que não é eu? Por que é ele? Isso é inveja. Entendeu? A gente toma isso como outra coisa. A inveja é santa. Não tem inveja santa? Sai! Então quando vier esse sentimento, repreende. Não aceite isso no teu coração, amém? Igreja do Deus vivo não pode ter isso no coração. Não pode ter, porque o que aconteceu com Saul, que era vítima desse demônio inveja, ele foi destituído, ele foi colocado embaixo. E sabe qual que foi o final de Saul? É trágico, ele se suicidou. Ele não se arrependeu totalmente. Se ele se arrependesse, ele não tinha se suicidado numa batalha. Perdeu ele, o filho dele ao mesmo tempo, todo o exército numa batalha, porque deu lugar à inveja. Senti inveja de Davi. Não deixa Deus trocar o teu ministério, não deixa Deus colocar ninguém no teu lugar. Sabe como que você impede isso? Você fazendo o teu máximo, você buscando estar no nível bom, para ninguém ser colocado no teu lugar, porque aí a pessoa é acomodada, a pessoa não desenvolve. Isso acontece muito com lideranças de ministérios. Se a pessoa não desenvolve, se a pessoa fica empacada, uma hora o ministério sai da mão da pessoa, vai para outra. Tem que desenvolver o ministério, tem que investir, tem que dar o sangue, o suor, veste a camisa, Deus te deu o ministério, faz com excelência para o Senhor, entrega totalmente o teu tempo. Tem gente reclamando de estar tempo demais na igreja. Se você não quer estar na igreja, por que você está? Você não pode vir para a igreja de coração assim: nossa, de novo, nossa, compromisso de novo, aí não sei o quê. Se você não vem de coração, o que você vem fazer aqui? Só para mostrar que veio? Chega disso hoje, vem com prazer, vem de todo o coração na igreja do Senhor, serve a Ele não merece pão velho não, Ele não merece ser visto pela metade não, Ele merece o teu completo, porque quando Ele vai te abençoar, Ele abençoa 100%.
Racantalava xere cantaramanai. Oh Deus Todo-Poderoso. O espírito que anda muito assim com a inveja é o ciúmes. Ciúmes. As pessoas confundem os ciúmes. Uma coisa é você ter zelo, outra coisa é você ter zelo obsessivo. Isso é ciúmes. Isso acontece muito em namoro, muito em casamento, muito em amizade. Ciúmes, ai, a pessoa é minha e só minha. Está queimado em nome de Jesus. Isso aqui é demônio que está aproveitando desse sentimento. Seja repreendido dos nossos corações isso. Saiba definir se você está apresentando um sinal de zelo ou um sinal de ciúmes. Saul também sentia ciúmes de Davi. Ele queria o trono de Israel para ele. Ele sentia ciúmes do trono. Ele achava que só ele tinha o direito. Mas não é não. Não era não. Depois algo que está assolando muito. Querido, isso aqui que eu vou falar não ri muito não. Tá bom? Identifica na sua vida e tal, e na minha. E nós fazemos uma reflexão. O que o diabo mais está colocando no coração dos homens, das mulheres, às vezes muito mais das mulheres, né? Que mal lhe fale, mas é a realidade, porque a mulher é assim mais sensível. O que o diabo está colocando muito no século XXI no coração do povo? Estresse. Estresse. Século XXI, tecnologia a rodo. iPhone, Galaxy, internet, Wi-Fi, roteador, computador, tablet, iPhone, smartphone. Tudo isso parece que é algo inofensivo, mas na verdade não é não. Não é não. Um dos principais fatores que geram estresse são as redes sociais, sabia disso? Isso é pesquisa. As redes sociais, elas nos deixam estressadas. E quando o celular começa a pifar, começa a travar, quando a gente quer ver alguma coisa, alguém não deixa. Isso nos estressa. Os estresses do dia a dia, os estresses em casa, no serviço. Estresse, meu querido, deixa eu falar para você. Assim como o mau humor pega, o estresse ele também pega. O que tem de monte hoje em dia é crente estressado. Não falo do povo do mundo, porque às vezes tem povo do mundo muito mais sorridente do que a gente. Muito mais simpático, você vai conversar, nossa, que alegria de conversar com a pessoa. Já tem gente que não é um estresse. Na igreja estressado, no trabalho estressado, qualquer lugar estressado, em casa. Chega! Vamos dar lugar para Deus. Ele tornou nosso coração humilde e simples como o da pomba. Você vê uma pomba dando chilique por aí? Você vê uma pomba xingando os outros? Xingando o povo no trânsito, xingando o povo na igreja, sentando no meu lugar, e não sei o que, isso é meu, não fala assim comigo, não sei o que, não aceito isso. Estresse. Sejais todos simples como a pomba. É o que diz a palavra do Senhor. Chega dessa personalidade aí que machuca os outros. Se você foi machucado, querido, infelizmente, fazer o quê? Passou, Deus cura, é nova todas as coisas. Não é porque você foi machucado no passado que isso é desculpa para você machucar os outros hoje. Não é porque você sofreu que você vai fazer os outros sofrerem. Para com isso. O estresse é uma coisa que tem que sair da igreja. O estresse gera briga, gera contenda, gera desentendimento, gera por pouca coisa, por coisas simples. É o estresse, pessoa que tá sempre com 4 pedras na mão, chega dessa cara feia, coloca um sorriso no teu rosto, faz o que Jesus fazia. Você imagina Jesus chegar no povo assim, ó? Não, Jesus chegava sorridente, aquela áurea de alegria. Seja uma pessoa que as pessoas têm alegria de estar junto com você. Chega de ser essa pessoa amargurada, essa pessoa que só briga com os outros. Chega! Vamos todos nós deixar Deus trabalhar na nossa vida. Aquele dia que você está estressado, sabe o que você... Não é desculpa, TPM também. Viu, mulheres? Fala isso da parte de Deus. TPM não é desculpa para pecar. Por que você acha que você não está pecando quando você é bruta com o teu marido, com o teu amigo, ou seja lá quem for? E você, homem, quando não dá certo as coisas no teu serviço, ou tá as coisas acontecendo errado, ou alguém te irrita muito no teu dia a dia, você chega em casa e desconta? Não é certo. De modo algum, não há explicação. Crente que é crente, ele aguenta o tranco, está estressado, mas prefere adorar do que questionar. Tem muita gente questionando, tem muita gente descontando o estresse que está sentindo.
Chega desse negócio de estresse, meu querido. A Bíblia Sagrada, ela nos dá respaldo de que pessoas que cometem a ira não herdam o reino dos céus. Você acha que Deus vai colocar você lá no céu? Se você for uma pessoa contendeira, briguenta, amargurada com a vida, uma coisa é você ser e Deus mudar e você deixar Deus mudar. Outra coisa é você ser e não querer mudar. Deus não vai colocar pessoa estressada no céu para arrumar briga com os anjos. Imagina só. Não vai. Você está enganando a você mesmo, querido. Viu? Tira isso da tua vida. E eu profetizo em nome de Jesus sobre nós todos, que quando chegar a hora do estresse, a gente lembre dessa palavra e fala assim: eu estou estressado, mas eu prefiro ficar quietinho, me retirar. Tem um hino que fala assim, tem horas que a melhor resposta é ficar calado, deixar que a voz do silêncio fale por você. Tem horas que a dor machuca, mas faz bem a alma. Tem horas que pra se ganhar é preciso perder. Então, meu querido, medita muito nessa palavra, entendeu? Repreende esse negócio de estresse da tua vida. Seja um cristão que as pessoas tenham alegria. Eu amo tanto conversar com pessoas que sorri, pessoas alegres. Meu Deus, tem muitos exemplos para citar. Pessoas assim que fazem você rir. Não é agradável a presença? Seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa entregue, sabe, ao seu próximo. Não deixe ninguém sair da tua presença triste, não. Tira um sorriso da pessoa. Você não sabe quando que vai ser a última vez que você vai ver ela. Tira um sorriso. Faz a pessoa sorrir. Entendeu? Seja um crente, sabe? A hora de ficar bravo, você vai ficar bravo. E ainda com moderação. Mas na hora de sorrir, dê tudo que você tem. Seja um cristão feliz, alegre, que as pessoas têm prazer de estar junto com você. Seja um referencial. Hoje em dia os cristãos, eles são referencial de poder, mas referencial também de mau humor, de orgulho, de pessoa chata, de pessoa implicante. Não é assim também. A nossa luz, ela não pode somente incomodar as pessoas de fora. Ela tem que acrescentar, porque senão ninguém vai querer ter a luz que você tem. Ninguém vai querer o Deus que você tem se você é uma pessoa estressada, amargurada de mal com a vida, arranca lágrimas das pessoas ao invés de sorrisos. Ninguém vai querer o teu Deus. Você também está se enganando, porque você não entra no céu assim não. Depois tem a ingratidão. A hora já foi, mas eu quero falar sobre a ingratidão. Quem foi o maior referencial de ingratidão de toda a história do cosmos? De toda a história do universo? Alguém sabe? Satanás. Ele tinha tudo no céu. A mais bela das criaturas de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, berilo, ônix, jaspe, carbúnculo, esmeralda, safira e diamante. Ele era um modelo da perfeição. Ele era querubim ungido, querubim da guarda. A Bíblia diz que ele tinha instrumentos, adorava o nome de Deus. Há pessoas que acreditam que ele era o regente do coral. Esse coral é lindo, é perfeito, é muito bonito. Imagina o coral celestial. Imagina todos eles debaixo da autoridade de Lúcifer. Porque ele não tinha esse nome Satanás. Ele tinha o nome de luz. E ele foi o maior referencial de ingratidão. Porque ele tinha tudo isso. Ele era um modelo. A Bíblia usa esse termo modelo da perfeição. Os outros anjos olhavam para ele, respeitavam. Aonde ele passava, ele tinha respeito. Nos céus. Tenta imaginar tudo que Lúcifer tinha. Só que mesmo assim a Bíblia diz: como caíste do céu, ó brilhante estrela da manhã. Até estrela da manhã ele tinha título. Filho da alva, como foste cortado rente à terra, tu que prostrava as nações. Você que disse no teu coração: subirei aos céus, enaltecerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e assentar-me-ei no monte santo de reunião, nas partes mais remotas do norte. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, e assemelhar-me-ei ao Altíssimo. Todavia as profundezas do Sheol tu serás levado, irá ao fundo do abismo. O que aconteceu? E mesmo assim, ele quis o trono de Deus, ele quis se igualar a Deus, ele foi ingrato àquilo que ele tinha. E o que aconteceu? Deus poupa a pessoa ingrata? Não! Houve guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos revidaram.
mas não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. Eis que o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, foi lançado para a terra, ele e uma terça parte. Nós temos ele como exemplo de que nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos. Seja grato por aquilo que Deus fez na tua vida. O teu maior motivo de gratidão é a vida, é estar vivo, é estar respirando, não estar à beira da morte numa fase terminal de câncer, não estar preso, ter um monte de pessoa lá fora da cadeia querendo te matar. A gratidão faz toda a diferença. Se você não era uma pessoa grata, meu querido, a partir de hoje, comece a ser. Você pode não ter muito, teu carro pode não ser o melhor, tua casa pode não ser a melhor, teu namorado ou tua namorada, ou teu esposo ou tua esposa pode não ser o melhor, mas é o que você tem. Seja grato. Tem um dom, seja grato por esse dom. Tem pessoas que têm o dom de louvar lindamente, mas tem pessoas que não têm esse dom. Você vai ser ingrato só porque você não tem esse dom? Não, Deus não deixa ninguém sem dom não, sem talento não. Algum talento você tem, e se você não descobriu, Deus vai te revelar. Seja grato pelo teu dom, seja grato pelo teu pastor e pela tua pastora. Seja grato por essa igreja aberta. Não seja igual Lúcifer não, porque o orgulho antecede a queda, a ingratidão antecede a queda, a ruína. Se você não for grato por aquilo que você tem, Deus vai te ensinar a ser grato por aquilo que você tinha. Porque Deus, ele não deixa algo na nossa mão que a gente não vai usar, que a gente vai desperdiçar. A gratidão é uma coisa muito importante. Está passando por luta? Isso não pode diminuir a tua gratidão por Deus. Primeiramente, querido, quando você olhar no espelho, agradece a Deus por você ter 2 olhos que enxergam perfeitamente. Ainda quem usa óculos, ainda consegue enxergar e quem não consegue. Agradeça a Deus por você ter cabelo. Agradeça a Deus por você ter fala, por você conseguir falar. Agradeça a Deus por você ter irmão, por você ter pai e mãe. Ou se você não tem pai ou mãe, agradeça a Deus por você ter vindo à terra. Seja grato por tudo aquilo que Deus ele tem dado para você. E depois, a insatisfação. É a mesma coisa que a ingratidão. Eu estou insatisfeito porque eu não tenho aquilo. A insatisfação é diferente do inconformismo, da inconformidade. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Não é para você se conformar com as tragédias, com as calúnias, com as mortes, assassinatos, com o pecado, com tudo. Mas isso não quer dizer que você tem que ser também insatisfeito com a tua vida. Você não conformar é uma coisa, você ser insatisfeito é outra. Seja satisfeito. Quer mais? Amém. Na hora de Deus ele vai te acrescentar. Só que não seja insatisfeito, murmurador, crente ingrato. Não seja assim. Seja um crente que honra a Deus por aquilo que você tem. E se porventura você já é de idade mais avançada, glória a Deus porque você chegou nessa idade. Se você é jovem, saiba que Deus ele vai te usar desta forma mesmo. Pois nós temos o rancor. Rancor todo mundo sabe o que é, e muito pouca gente sabe que tem. Aquela pessoa que você não desprende no teu coração, está brigado, não consertou. As pessoas vieram falar assim, tem que consertar. O irmão exortou, falou assim, não, tem que consertar, porque senão é brecha. É brecha, o diabo entra. Mas não adianta, a pessoa permanece na contenda, permanece com rancor, retém o próximo. Querido, eu quero dizer para você que você não tem desculpa para ter rancor no teu coração. Porque Jesus é a pessoa que, se fosse olhar para os padrões humanos, é a pessoa que mais tinha que guardar rancor de maior número de pessoas. Olha o tanto de gente que crucificou o nosso Jesus. Olha o tanto de gente que olhava para ele e falava assim, se és o Filho de Deus, desce aí da cruz. Não guarda rancor de ninguém, ao contrário, ele tinha amor. Então aí você acha que só porque a pessoa falhou com você, te entristeceu, você tem o direito de reter no teu coração? Você se acha melhor do que Jesus, que perdoou? Tem uma notícia para você não vai entrar no céu assim não, querido. Se não mudar, não vai entrar. Eu falo isso no poderoso nome de Jesus, na autoridade a mim investida no mundo espiritual. Rancor é totalmente repudiado pela Bíblia Sagrada. Libera. Eu não tenho força, lógico que tem. O Senhor diz, diga o fraco, eu sou forte. Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele te dá o sustento, Ele te dá tudo aquilo que você precisa para perdoar, para dizer
te amo, para dizer, eu luto por você sim, você fez isso, mas eu te perdoo, porque eu quero entrar no céu, e eu quero que você também entre comigo. Que o rancor caia por terra de nossas vidas, em o nome de Jesus. E por último, a depressão. Nós conhecemos esse estágio. Nós ouvimos falar, ou nós conhecemos pessoas que têm isso, ou já tiveram. Ou às vezes até você já teve. Todo mundo sabe que depressão é ir para baixo. Declínio, regressão. É um sentimento que não tem diagnóstico científico. É um sentimento espiritual. Porque quando alguém que é vítima de depressão vai ao médico, eles passam uma série de remédios, medicamentos para aliviar a depressão. Mas não cura. Sabe quem cura a depressão? Quem? Qual é o nome dele? Jesus Cristo! Ele cura a depressão. E o diabo está querendo jogar depressão no coração de muito crente hoje em dia. Se sente sozinho, solitário, rejeitado, escanteado, humilhado. Sabe aquela pessoa que se acha menor, inferior do que as outras, não no sentido bíblico, mas sim no sentido de se achar menor mesmo, de se diminuir a ponto de causar dó nas pessoas? É um começo de depressão. Não fica longe das pessoas não, meu querido. Não fica se ausentando um dos outros. Que amigo perfeito? Só Deus. Amigo de carne erra sim. Amigo de carne falha sim. Do mesmo jeito que você também falha. Não se isole. Não se isole. Primeiro fator que leva até a depressão ocorrer é o isolamento. A pessoa começa a querer ficar sozinha. Não quer mais ter contato com as pessoas. Isso vai oprimindo. Isso vai causando uma angústia aqui. E a pessoa fala assim, eu não tenho enfermidade, eu sou perfeito, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, aquilo, eu tenho amigos, mas eu estou tão mal, eu não quero ver ninguém. Já tivemos casos assim lá na igreja. Passamos por libertação, pessoas que passaram por isso. E a única cura que ocorre é quando a pessoa ela decide sair desse estado que ela se encontra. Não quer cair nisso, porque às vezes a gente acha que a gente é super crente, que essas coisas nunca vai acontecer com a gente. Você acha que a depressão escolhe quem ela pega? A depressão o diabo quer usar a depressão contra todos. Contra todos. Não quer cair neste laço de Satanás, nessa armadilha, para de se isolar. Atraia os amigos para perto de você, atraia os irmãos da igreja para perto de você. Usa aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um sorriso, porque todo mundo que é sério consegue sorrir. Ou tem alguém que não sabe sorrir? Sorri para mim aí. É esse sorriso mesmo que você tem que usar todos os dias. A única pessoa responsável pela autoestima própria é você mesma. Tem que se amar, querido. Tem que se amar, tem que se valorizar. A depressão atinge principalmente as pessoas que não são felizes consigo mesmas. Tem pessoas que acham que são muito gorda, muito magra. Sabe, acham que não tem um rosto bonito, um nariz bonito, um cabelo bonito. Tentam sempre mudar, mas sempre estão na mesma situação de declínio. Chega disso. Seja grato por aquilo que você tem, por aquilo que você é. Use o teu sorriso para acrescentar na vida do teu irmão, para tornar o dia dele melhor. Imagina se todo mundo parar para pensar e colocar em prática isso. Eu sou legal com você, você é legal comigo. Eu sorrio pra você, você sorri pra mim. E não um sorriso falso, não, da serpente. Sorriso verdadeiro. Não paz do Senhor. Paz do Senhor, quer te matar. Não, um paz do Senhor sincero, amém? Um paz do Senhor que não vai ser que nem os fariseus, que viviam só de aparência, de bênção. Mas na verdade foi tudo condenado ao inferno. Mas sim um paz do Senhor, com a paz do Senhor também. Uma coisa que eu quero deixar claro também, no meu ponto de vista, quando a gente ouve Jesus falando na passagem, na palavra assim, ó, saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor, quer dizer que eu saudo você com a paz do Senhor, e você me sauda com a paz do Senhor. Não é para mim falar a paz do Senhor, querido, e você falar amém. Ainda que o amém significa assim seja, mas Deus não falou saudai-vos uns aos outros com a paz e com o amém. Quando alguém te dá a paz do Senhor, dê a paz do Senhor de volta. Só tem paz, só dá paz quem tem paz. Às vezes a gente chega na pessoa e fala assim, a paz do Senhor, amém. Tem que ser paz.
Se você vai cumprimentar crente, tem que ser com a paz do Senhor. É um cumprimento tão maravilhoso. Ele poderia ter, falado assim: cumprimentai-vos, saudai-vos uns aos outros com o amor do Senhor, com a graça do Senhor. Não, é com a paz. E o que significa a paz? Um versículo descreve: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos é o que a igreja precisa para ser forte, para ser unida, para vencer, para triunfar, para destruir as portas do inferno. O versículo é para mim, é para a tua vida, amém? Você que toma posse dessa palavra, coloque-se de pé neste momento em nome de Jesus. Muito obrigado pelo convite, viu? Me sinto muito honrado, pastor, pastora, irmã Jaira, todos vocês, viu? Muito obrigado. Eu digo aqui que pela misericórdia de Deus Ele me usou, porque eu não sou nada, é só Deus na minha vida. Se Deus não falasse através de mim, eu não teria nada para me te oferecer, amém? Mas espero que você retenha o melhor desta noite, amém? Então antes de eu louvar, eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar agora que todos os poderes das trevas que têm assolado a vida da tua igreja, trazendo tudo isso aqui que eu acabei de pregar, seja repreendido em nome de Jesus. Todo o poder do inferno, todo sentimento contrário, todo sentimento de derrota, de opressão, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus e sai. Eu declaro que a tua igreja venha a ser uma igreja nutrida, uma igreja saudável, uma igreja alegre, feliz, uma igreja militante, que quando for convocada para a guerra, estará pronta, quando for convocada para a batalha, já estará com a vitória na mão, porque quem nos garante a vitória é Jeová dos Exércitos, o Senhor. Assim eu te agradeço por esta oportunidade, meu Pai, em o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, meu querido. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.